através da rede tvm.com.br, o programa Quarta Dimensão está disponível para o mundo. 14 de julho de 2017, 17 horas. Jeová alertou o casal do Éden. No dia em que dela comerdes, morrerás. Gênesis 2, versículo 17. Percebam, no dia. As palavras foram suficientemente claras para que não fossem torcidas por interesseiros. Jeová apontou o dia da prevaricação como termo da vida do prevaricador. No entanto, segundo a própria Bíblia, Adão viveu 930 anos. E a promessa, de certa forma, ficou vazia. O castigo previsto para o dia da prevaricação se cumpriu quase 1000 anos depois, 930 anos depois. A longevidade mostrou que a palavra morte na Bíblia não significa apenas desencarnar. Exílio foi morte daquela raça adâmica, obrigada a morrer no Éden e renascer na terra primitiva. Continuar vivendo na terra. Expulsão de planeta paradisíaco adquire conotações de morte. É realmente morte. Afinal, convenhamos, não é agradável abandonar o bem bom e ser jogado em planeta vazio e inóspito. Isto absolve Jeová desta sentença, no mínimo estranha. Cuidando da imagem e do som, agradecemos a ajuda valiosa da equipe TVM. João Luiz Leal manipulando os botões da máquina e as participações do Fernando na câmera e Luiz Fernando na exibição. Com eles na boleia, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Pavio resseca, vela se apaga. Será tarde demais? A pergunta é deveras perturbadora. Nesta altura da vida, teremos condições de interagir neste mundo competitivo? Alguns quadros em paredes destacam melancólica decadência dos seres humanos. Já não resta mais tempo, está escrito lá no quadro. Estas palavras mostram que a vida é curta e que devemos colocar as barbas de molho. O fantasma do declínio inexorável está sugerindo antecipação de aposentadoria. Teremos realmente perdido condições de permanência ativa e dinâmica no planeta Terra? Parkinson, Alzheimer e tantos outros cientistas veicularam notícias mais inquietadoras do que a própria morte. Invalidez permanente tem sido encarada como epílogo do drama. Paralisação de atividades significa amortecedor de sonhos. Estagiar nos escaninhos do envelhecimento em prestações, a perder de vista, é ciência e arte. Precisaremos adiantar expediente, correr atrás da bola, exercitar os mais escondidos alicerces que sustentam as nossas almas. A Bíblia adverte:
Lembra-te de Deus nos dias da tua mocidade, antes que venha o tempo de aflição. Eclesiastes 12, versículo 1. A Bíblia adverte. Quando os guardas da tua casa começarem a tremer, escreveu Salomão, e os moedores rarearem, e os que enxergam pelos buracos cobrirem-se de trevas. Eclesiastes 12, versículo 3. As expressões simbólicas da Bíblia advertem quanto aos sinais anunciadores da decadência. Os guardas da casa são as pernas, que já não suportam mais o peso do corpo. Os moedores raros são os dentes fracos, aqueles que ainda restam. Os buracos cobertos de trevas representam a visão cansada da velhice, castigada pela catarata. Não podemos, nem seria aproveitável, sofrer antecipadamente o drama e as consequências da aproximação do desencarne. Não seria lícito nos enclausurarmos em atmosfera de expectativa. Enquanto existir claridade, o certo será prosseguir, caminhar para frente. Certa vez, Francisco de Assis capinava o seu jardim, quando alguém lhe perguntou: irmão Francisco, o que farias se soubesses que hoje é o teu último dia na terra? Continuaria capinando o meu jardim, respondeu Francisco. Este é o caminho de alguém que pretende ser cristão. Continuar capinando significa aceitação do fardo por inteiro. Aos 80 anos, o Filho de Deus reforma a casa, compra livros e desenvolve planos para o futuro. Só Deus sabe até quando estaremos dentro deste corpo que nos foi emprestado. Não será adequado nos preocuparmos com o que possa acontecer. Deus é nosso Pai. Desde que escolhidos como figurantes no drama da vida eterna, o que nos resta é desempenhar bem o nosso papel. E a Bíblia limita nossas expectativas. Os nossos anos, como aranha, serão considerados. Podem alcançar 70 e alguns mais robustos chegam aos 80. Salmo 89, versículos 9 e 10. Quando a Bíblia nos qualifica a aranha, ela está falando da teia frágil que ela tece pela vida inteira. Por menor que seja o movimento, a teia se desfaz. Com certeza, o salmista fazia referência aos trabalhos feitos em nossas vidas, cujo destino é o pó. Sois pó e ao pó voltareis. Nossa parceria com o corpo morre no momento do desencarne. O pó volta ao pó. A mente silenciada pelo desligamento do cordão de prata assistirá ao apagar das luzes da parceria. O espírito solitário perceberá então que os seus olhos enxergam mais, que as suas pernas superam distâncias, que tudo é mais leve e mais aconchegante. A mente morre com o corpo físico, só o espírito continuará vivo. O desapego das coisas materiais é necessário para que elas não perturbem o retorno do espírito ao verdadeiro lar. Das colônias espirituais de recomposição de forças,
Nossos espíritos interagem com os encarnados, desde que Deus permita. Neste ponto, todavia, toda cautela será pouca. A Bíblia adverte: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, versículo 1. Sendo tantos os espíritos errantes, como iremos provar a autenticidade deles? Existe senha para identificação, tanto da parte do espírito que se manifesta, quanto do vivente que ouve a mensagem. Qual a senha? A consciência de que o Cristo interage comigo é a senha. Quando adquiro absoluta certeza de que meu corpo, especialmente a mente, está mergulhada no divino, eu ganho discernimento e intuição. Discernimento, portanto, é percepção sensorial do nosso Cristo interno. O Evangelho aponta este fenômeno, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, versículo 12. Este verbo receberam é o sinal do despertar da consciência. Eu alcançarei certeza da origem do Espírito que fala através do médium, quando alcançar afinidade com as ondas divinas. Terei olhos de ver no ensinamento de Jesus. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos os telespectadores para acessar o nosso site. Por gentileza do João Luiz, ele já está na telinha, esperando por aqueles que preferem analisar textos por escrito. Obrigado, João Luiz. Para quem não dispõe de tempo para assistir os programas das sextas-feiras, a solução. Oferecemos a comodidade de 116 registros no YouTube. Estão lá. 116 palestras na internet. Desde março de 2015, os nossos programas estão sendo colocados para a comodidade dos telespectadores. Atualmente, apesar de aposentado, o nosso amigo Zube é o provedor dessas páginas semanais. Obrigado, Zube. E agora a continuação do tema. Pavio resseca, vela se apaga. Vejam que no primeiro capítulo de João, verso 9, está escrito que a luz do Cristo ilumina todo o homem. Se o Evangelho diz todo o homem, eu posso afirmar que a luz universal me ilumina, independente de quem eu seja. Sim, Getúlio, replica o Crispim, mas não esqueça o trecho citado por você agora mesmo, que exige aceitação consciente de nossa parte. É claro, meu amigo, se eu estiver sedento, mas silenciar a minha sede, ninguém trará copo de água. Eu não falei, eu não expliquei. Se eu persistir indiferente ao socorro do Cristo, todas as minhas possibilidades continuarão limitadas aos 5 sentidos. Para inaugurar interação, terei que abrir o jogo, colocar a boca no mundo. No momento que eu despertar,
E abrir os olhos, o enorme olho, quando eu abrir os olhos, iniciará o intercâmbio entre meu espírito e o espírito do Cristo. Eu cedo à tentação de entrar nessa maravilhosa presença espiritual. No momento que eu despertar, caríssimos, o Cristo vai me enxergar, vai notar a minha presença. Os olhos espirituais serão abertos e o engano ficará longe de nós. Analisem estas palavras de João Evangelista. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que pertence ao mundo. 1 João 4, versículo 4. Já não será mais você com seus neurônios que avaliará manifestações espirituais. Discernir entre verdadeiro e falso é tarefa intuitiva. Quando favorecidos pelo foco de luz da espiritualidade, nós enxergaremos até no escuro. Não prevalecerão surpresas para o verdadeiro cristão. A Bíblia é clara quando aponta joio misturado ao trigo. Outra vez nós apelamos para João Evangelista. Nós somos de Deus, diz ele. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Só conseguimos chance de discernir os maus espíritos quando aparelhados, tanto os maus quanto os bons. Nós teremos visão espiritual. Outra vez, João Evangelista nos socorre. Nisto se manifestou o amor de Deus, em ter enviado o seu unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 1 João 4, versículo 9. Comunhão com o Cristo interno nos tornará videntes. Linda Buriti, pouco depois que terminou o curso secundário, com 18 anos, sentiu o impulso de desenhar retrato que aparecia em sua mente. Aparecia em sua mente um rosto. A figura imaginada apresentava as faces de um jovem, mais ou menos da sua idade, aparecendo a orelha, os cabelos e parte do pescoço. Aquele moço que surgiu do desenho era desconhecido, tanto para seus familiares quanto para ela. Quando sua mãe lhe perguntou quem era, Linda respondeu: é o homem dos meus sonhos. Linda frequentou a universidade. Na primavera do último ano de vida, ela visitou Porto Rico. A jovem manifestava alegria perene. Quando eu me for, ela disse à mãe, quero que sejam doados todos os meus órgãos. Devolvam a Deus o que Deus me emprestou. Todos estranharam esta manifestação, esta doação, mas sabiam que Linda Buriti era imprevisível. Ela pulava da cama às 5 horas e começava a limpeza metódica nos armários. O desenho do homem dos seus sonhos, porém, sempre foi preservado, permanecendo em porta-retratos na cabeceira do leito. Apesar da aparência de boa saúde, repentinamente ela adoeceu. Num domingo, 21 de julho, retornou de viagem com fortes dores de cabeça
e foi internada. Não resistiu, porém. Desencarnou poucas horas depois. Às 11 horas da manhã, a córnea esquerda de moço da mesma idade foi substituída pela córnea de Linda Buritzsche. Essa história ganhou a seguinte manchete, lá naquela revista que eu li. Episódio espantoso de parapsicologia. O moço que recebeu sua córnea, morador de cidade distante, tinha o rosto exatamente igual ao rosto que Linda Buritzsche desenhara. Coisas do espírito, caríssimos, coisas do mundo espiritual. Ela apontou o desconhecido como homem dos seus sonhos. Desabafo define prováveis ligações de outras vidas. Tudo se nos afigura fantástico, mas o desfecho desconexo desagradou pessoas românticas. A ausência de final feliz gerou protestos de telespectadores e de ouvintes em geral, inconformados. Expectativa geral preferia encontro miraculoso. Almas gêmeas apaixonadas, reunidas pelo amor, se unindo felizes pelos laços do matrimônio. A aposta de torcedores esperançosos terminou frustrada. Morte para ela, vida e saúde para ele. Foi desfecho inaceitável para mocinhas sensíveis e apaixonadas. Se fosse romance, bastaria o escritor reescrever a página, modificar tudo. Na vida real, todavia, experiências malogradas acontecem. Precisamos nos conscientizar de que vivemos em planeta de provas. Jesus mesmo advertiu: no mundo tereis aflições. É natural que todos sofram perdas enquanto mortais, meio cegos, meio videntes, com passos inseguros, com reflexos incertos, enfim, é a vida. A direção do barco será a tarefa dos melhores. Eu falei da intuição no início da palestra como etapa libertadora, vocês viram. Alcançada pela outorga divina, embarque e desembarque será a responsabilidade pessoal do vivente. Nesse novo estágio evolutivo, a responsabilidade cresce. A quem recebeu mais será também exigido. Nesta altura da evolução, desembaraçados dos atenuantes da ignorância, qualquer erro do servo credenciado acarretará dobradas consequências. Aqui não cabem, meus amigos, nem eufemismos, nem retoques. É a dureza da realidade se manifestando. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O impulsivo Simão Barjonas fez o possível para tirar aquela ideia trágica da cabeça de Jesus. No seu entendimento, não havia a menor razão para encerrar aquela vidinha gostosa, subindo e descendo as colinas ao lado do mestre. Falar em cruz e sofrimento.
não cabia nas expectativas de Simão Pedro. Jesus escutou suas investidas em silêncio, soltando corda, para ver aonde o apóstolo pretendia chegar. De repente, porém, o mestre não suportou mais o atrevimento de Pedro e publicou a frase famosa que definiu a identidade do pescador. Vai para trás, Satanás, pois tu és para mim pedra de tropeço. Mateus 16, versículo 23. Pedro fazia parte lá das hostes do outro lá. Todas as vezes que incentivamos desvios da retidão para atalhos perturbadores, estaremos sendo usados pelas forças do mal. A egrégora do mal é a nossa casa. Simão Barjonas, apelidado Pedro naquele dia, se entregou de corpo e alma ao assédio da tentação. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema. Pavio resseca, vela se apaga. Estranha determinação dos evangelhos reforça a punição para os iniciados incapazes de honrar compromissos. O salário do pecado é a morte. Foi sentença de Paulo. Romanos 6, versículo 23. Embora tenha prometido vida abundante, a impunidade nunca fez parte das promessas de Jesus. Assumir compromissos e fracassar é algo inconcebível. Quem coloca as mãos no arado e olha para trás, não é digno do Evangelho. Sim, Getúlio, reclama assustado o nosso amigo Crispim dos Anjos. Mas esse castigo é humilhante. Não haveria alternativa menos traumática? Amigo Crispim, você estará lembrado o que ocorreu no dia da crucificação. Jesus disse: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus poupou nossos ancestrais de curto entendimento. Quando Paulo decretou que o salário do pecado é a morte, aqui nós já estamos numa outra seara. Paulo atingiu figurões de cabeça feita, lá das linhas de frente, aqueles seus abóboras, cheios de soberba e orgulho, soberba e tudo mais. Ora, Crispim, você deve ter escutado o que eu acabei de dizer. A quem mais foi dado, também mais será exigido. A correção de aprendizes e mestres se baseia em critérios diferenciados. Veja que o Criador fez vista grossa para a poligamia nos primórdios da criação, quando ainda não existia consciência segura do bem e do mal. Ninguém esqueça que Salomão conviveu com 1000 mulheres. Em cada degrau nós enxergamos horizontes diferenciados. Getúlio, mas Salomão era sábio, censura o Crispim. Como você pode enquadrá-lo na categoria de alguém detentor de atenuantes? Ele era inteligente, Deus deu para ele inteligência. Concordo que Salomão foi inteligente, Crispim, quando recebeu a especial dotação divina, ainda na mocidade. Mas ele desperdiçou seus dons mais tarde, quando se entregou ao império da sensualidade sem freios. Salomão é o mais perfeito exemplo de alguém que preferiu o salário do pecado. Somente o fato de manter 1000 mulheres
mostra a ausência absoluta de sabedoria. A morte espiritual lhe cabe assim como se fosse uma luva. Espíritos inexperientes, ainda falhos no entendimento, recebem parcelas de energias e de repente fazem uso indevido delas. Isso acontece muito. Também Sansão, também Caim, também Judas e tantos outros desmereceram as bênçãos recebidas. Deus provisiona ao apóstolo de tudo aquilo que lhe compete. A partir daí, o restante fica por conta dele. Neste terreno de autonomia, Caim assassinou Abel. Veja só. Sansão prevaricou, seduzido por Dalila, e recebeu o salário do pecado. E ninguém ouse afirmar que o desencarne foi o maior castigo. Não foi. Muito mais grave que a morte do corpo é a morte pela ausência de Deus. Isto também é morte. O chamado pecado mortífero, este sim, é o pico das torturas. O poder de Pilatos para ordenar a crucificação se originara de quem? Se originara de Deus. Fora Deus que lhe emprestara o cargo de governador. O representante de César agiu com permissão do Pai das alturas, porque Deus não revoga o livre-arbítrio de quem quer que seja. Dá para perceber o grau de importância do livre-arbítrio no contexto. Será preciso registrar que Pilatos usou de absoluta liberdade para crucificar o Cordeiro de Deus. Ele não foi destituído da prerrogativa que lhe concedia o cargo de governador. Ele não foi destituído. Continuou lá e presidiu a crucificação de Jesus. É o motivo que acreditamos que os seres humanos são entregues ao arbítrio da consciência. Nós não acreditamos em códigos, nós acreditamos na consciência. Todos semeiam com absoluta liberdade. Agora, existe algo que deve ser sempre repetido. Todos colherão os frutos da semente plantada. Eu já ouvi pregadores dizendo que a crucificação foi obra de Satanás, a coisa mais absurda que pode ser ouvida na terra. É espantoso o que existe de contradição rolando por aí, confundindo a mente e o coração dos simples. Não existem dois poderes, meu povo. Tudo emana do Deus único e verdadeiro. Nele vivemos, nos movemos e existimos, como disse Paulo no seu discurso de Atenas. Mesmo que alguém não goste, o universo é espaço repleto de gente que vai sendo aperfeiçoada pelo Criador. Vamos recebendo lições até aprender. Havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. Ninguém tema o fantasma da morte, porque o Pai Celestial impera da mesma forma lá no fundo dos abismos. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei males, porque tu estás comigo, meu Deus. Salmo 23, versículo 4. Esta integração por parte do divino define que todos nós somos irmãos. Todos vivem irmanados no rochedo sólido. Seja qual for o pigmento da pele e a religião que nós professarmos, a origem é a mesma e, portanto, a irmandade é um fato real. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 28.
Quem possua o mínimo de conhecimento das leis divinas sabe disto, nem que seja por intuição ou por aposta íntima. Sem exceções, nós somos elos da corrente universal do amor. Deus habita no micro e no macrocosmo. Deus se encontra dentro de nós e ponto final. Por esta razão, circulam laços de simpatia entre desconhecidos, definindo intercâmbio fraterno e notórias trocas de compaixão. A revista descreve que o moço da córnea de Linda Buritzsche ficaram imediatamente à vontade quando se encontraram. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, uns ais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos. Ninguém esqueça este encontro semanal da sexta-feira, 17 horas. Já se tornou costume, nas tardes de sextas, o estudo de assunto do Evangelho sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Pavio resseca, a vela se apaga. Aquilo não foi encontro de estranhos, disse testemunha que assistiu reunião de agradecimento do receptor da córnea. Imagens do passado podem ser trazidas pela nossa aura, mergulhada no fluido universal. Na morte ou na vida, estaremos sempre ligados por laços inquebrantáveis. O peregrino de hoje reconhece o companheiro de outrora. No mundo espiritual, deixam de funcionar os ligamentos físicos, especialmente aqueles que não deixaram marcas. As famílias são reunidas predominantemente pelos laços de afinidade. Para espiritualistas que apostam na vida sem descontinuidade, tanto ontem como agora são pedaços da mesma realidade. Viver ou morrer é como vela em quarto escuro que alguém apaga ao primeiro clarão do dia. A vela só é usada quando necessária. Quando termina o aprendizado de cada etapa, o anjo da morte apaga a nossa vida para reacendê-la mais adiante e continuar aprendendo. Só precisaremos de corpo físico enquanto aprendizes. Ninguém se iluda que entrou na vida pelo nascimento, nem deixará de viver pela morte. As carências do nosso aprendizado exigirão repetidas etapas até que nós alcancemos o entendimento. Tão somente ao atingir o alto da pirâmide, deixaremos de reencarnar. Em qualquer estágio evolutivo, porém, ninguém olvide que somos imortais. O Filho de Deus, ao ser criado, foi revestido da imortalidade. O repórter James Alexander sempre acalentara sonho, desde que ele era criancinha, pinantezinho, um garotinho travesso. Ele sempre teve aquela ideia. Naquela manhã, ele se dirigiu para outra tentativa. Ele queria ser famoso, esperançoso de uma foto perfeita que ilustrasse um texto fantástico.
O rádio do automóvel acabara de divulgar notícia com características patéticas. Aquilo renderia bastante interesse público. Uma criança fora atropelada pelo avô, acidentalmente, na porta da garagem. Esta poderá ser a minha grande oportunidade, pensou James, quando estacionou ao lado dos carros da polícia e da imprensa. Ele viu a figura do infeliz, de cabelos brancos e macacão de operário. Os repórteres empurraram microfones ao encontro do seu rosto, e ele piscava e se retraía, desnorteado e confuso. O pobre homem se encontrava completamente alheio ao burburinho em sua volta. Seus lábios se moviam sem produzir palavras audíveis. Ele perdera até a voz, quase. Impacientes, os homens da imprensa desistiram da entrevista e seguiram a polícia para dentro da casinha branca. James Alexander diria mais tarde: ninguém foi capaz de avaliar a dor do velho de olhos fixos no lugar onde atropelara a neta. Ele me viu e não sei por quê se achou obrigado a dar explicações. Eu nem sabia que ela estava por perto, moço, disse o velho com voz quase sumida, embora eu nem tivesse perguntado nada. O pobre operário apontou o canteiro de terra fofa e depois os seus braços tombaram inertes, numa expressão de completo desalento. Quando entrei na casa buscando foto recente da criança para a reportagem, esclareceu James, repórteres e policiais já tinham ido embora. O pequeno corpo jazia sobre imaculado lençol branco. O homem desorientado não tirava os olhos da neta. Se ele pudesse, por certo, faria a troca de bom grado. Entregaria a sua vida sem vacilação para trazê-la de volta. Sentia-se culpado pela tragédia e aquela culpa dilacerava o seu coração. Naquele momento, mais do que nunca, James Alexander entendeu que tinha ao alcance das mãos a foto perfeita. Estava diante dele a melhor chance de conquistar um prêmio internacional e ficar famoso. O avô operário em seu traje simples, os contornos da criança naquele lençol branco, o pai e a mãe de mãos dadas orando retratavam tragédia. Aquilo descrito em texto comovente poderia se tornar algo insuperável que o mundo consagraria como reportagem do século. Minha consciência profissional me dizia: dispare o flash, James Alexander. Minha consciência, porém, segurava meus dedos apressados, renegando que eu invadisse aquela ilha de sofrimento. Não tive coragem sequer de permanecer naquele recanto de tragédia. Corri para longe, temeroso de explodir de tanta pena daquela gente humilde. Perdeu o jornalista e o fotógrafo, ganhou o ser humano que a infinita compaixão o fez crescer diante do Pai Celestial. James Alexander saiu correndo daquela casa, incapaz de trazer para a curiosidade pública o drama inteiro da enorme tragédia. Teremos que reconhecer, caríssimos, existe um lado patético da morte que faz tremer e chorar o mais valente dos seres humanos.
James Alexander, o repórter vivido e experimentado, perdeu sua chance de ouro de fazer a reportagem dos seus sonhos. Trocou a glória dos louvores pela acomodação da consciência. Perdeu os lauréis de carreira milionária pela compaixão que sentiu por aquele velho transtornado pela dor. Renunciou ao lucro garantido para não violar a privacidade daqueles inocentes marcados pela desesperança. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E para vocês, caríssimos, o nosso agradecimento do fundo do coração. Muito obrigado por esta presença maravilhosa. E que as bênçãos divinas se derramem sobre todos, famílias e pessoas. Que a luz do Cristo ilumine a nossa jornada e que tenhamos um amor enorme em nossos corações. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.